Alguma vez chorou durante um filme? Sim, claro que já. É um lado muito sensível que estamos a explorar. Toda a Hollywood está em choque após a tragédia que atingiu Jason Statham. Conhecido como uma das maiores estrelas de Hollywood, Jason Statham construiu ao longo dos anos uma reputação de oferecer performances ousadas e aclamadas pela crítica. No entanto, por detrás da sua personalidade marcante e descolada, parece haver uma reviravolta profundamente perturbadora, e os detalhes são verdadeiramente de partir o coração. O que correu exatamente mal? E como é que algo tão assustador e potencialmente fatal pode acontecer a Jason? Junte-se a nós enquanto desvendamos a história completa e encontramos as respostas a estas perguntas. O que aconteceu realmente a Jason? Tudo aconteceu quando uma cena de ação correu mal. Era uma cena com um caminhão que deveria parar, mas de repente não parou. Os travões falharam e o veículo de Jason caiu ao mar. Durante alguns segundos, pareceu que a estrela que tinha realizado centenas de acrobacias não iria sobreviver. Jason estava a afundar-se. Tentou abrir a porta, mas estava encravada. A água invadiu a cabine enquanto ele lutava com todas as suas forças pela vida. Pensou em casa, na mulher, nos filhos e em tudo o que ainda tinha para fazer. Naquele instante, algo dentro dele tomou conta. Segundo ele, era inexplicável. Bateu com o ombro na porta vezes sem conta até que esta se partiu. Chutou a porta para sair. Lutou contra a corrente e, de alguma forma, conseguiu chegar à superfície do mar. Quando emergiu, ofegante, Stallone, o seu colega de elenco e a equipa correram na sua direção. Foi um momento chocante para todos. Se qualquer outra pessoa estivesse a conduzir, estaria morta, disse Stallone. Mas Jason sobreviveu. Lembra-se de toda aquela poeira e de quando a floresta invadiu e fez aquilo? Isso já não me agrada. No entanto, algo dentro dele mudou para sempre. Nessa noite, ficou sentado sozinho, sussurrando. Devia ter acabado. Ele já não era o mesmo. Tornou-se mais quieto e mais distante de si próprio e de tudo o que o rodeava. Jason Statham sempre pareceu imparável nos seus papéis. E continuará a ser. No Ekram é o homem que todos conhecem como capaz de sobreviver a explosões, lutar contra 10 homens ao mesmo tempo e sair ileso. Mas, na realidade, especialmente nos bastidores, enfrentou momentos difíceis que ameaçaram a sua vida. Após o incidente, as gargalhadas no set desapareceram. Foram substituídas por um olhar distante e pesado. Esta experiência de quase morte mudou a sua carreira e as suas ações. Como se não bastasse, as batalhas internas de Jason vieram ao de cima. Aquelas anos de acrobacias cobraram um preço elevado ao corpo de Jason. Doíam-lhe as costas. As articulações estavam latejantes e, em alguns dias, até caminhar era doloroso. Mesmo assim, manteve-se firme. No entanto, Jason tornou-se mais reservado. É muito importante para a personagem Joey ter alguém assim. E as pessoas que lhe eram próximas notaram a diferença. Mostrou-se mais atencioso e cuidadoso com o tempo que dedicava às filmagens e com o tempo que passava com a família. Para os seus fãs, a notícia do acidente foi devastadora. O homem que sempre viram como destemido tinha enfrentado algo terrível. Este infeliz acontecimento ocorreu durante as filmagens de um dos seus filmes de ação, intitulado Os Mercenários 3. A história de Jason rapidamente se espalhou pelos noticiários e pelas páginas de fãs. A notícia estava por toda a internet. Mostrava que o homem que ganhava a vida em perigo o tinha enfrentado e sobrevivido. A sua coragem e raciocínio rápido naqueles poucos segundos provavelmente salvaram-lhe a vida. Depois de recuperar, Jason não abandonou a carreira de ator, mas tornou-se mais seletivo com as suas acrobacias e mais aberto sobre o uso de medidas de segurança no set. Queria que outros atores e duplos entendessem que nenhuma cena valia uma vida humana. Antes do trágico incidente, qual era a história de Jason Statham? Como é que ele alcançou a fama? E quais eram os seus papéis nos ecrãs? Antes de Jason Statham se tornar o homem duro e destemido que vemos nos filmes hoje em dia, ele era apenas um tipo comum a tentar construir algo da sua vida. Jason cresceu como um homem comum e nasceu a 26 de julho de 1967 numa pequena cidade chamada Shirebrook, em Derbyshire, Inglaterra. Jason veio de uma família baixa. Rendimentos. O seu pai, Barry, fazia todo o tipo de trabalhos, desde vender coisas diversas na rua, até pintar e até cantar em bares. Já a sua mãe, Eileen, era bailarina. Jason cresceu a ver os pais a esforçarem-se diariamente para sustentar a família. Desde jovem que Jason adorava desporto, especialmente o mergulho. Foi membro da Seleção Nacional Britânica de Mergulho, onde treinou durante 12 anos. E embora se dedicasse ao desporto, não obteve o sucesso nem o dinheiro que esperava.
Mesmo assim, treinava todos os dias, de manhã cedo até à noite, sem desculpas. Durante mais de uma década, sonhou com uma coisa: representar a Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos. Em 1992, aconteceu algo que mudou tudo. Jason perdeu o lugar na equipe olímpica britânica por apenas uma posição. Lugares no mundo. Se for à Ilha Sul, verá coisas que o vão deixar sem fôlego. O erro acabou por ser um momento de partir o coração para ele. Foi devastador para ele ver os seus anos de dedicação terminarem em silêncio, enquanto permanecia à beira da piscina, encarando a água e vendo os seus sonhos afundarem-se silenciosamente sob a superfície. Mas Jason não chorou, nem desistiu. Simplesmente ficou ali parado, a aprender uma das lições mais difíceis que a vida pode ensinar. Com o passar do tempo, para se sustentar, Jason começou a ajudar o pai a vender coisas nas ruas. Vendia artigos básicos como perfumes e joias. Jason também tentou uma carreira de modelo no início da vida adulta, tudo para complementar o rendimento. E, felizmente, graças ao seu físico atlético e aparência rústica, mais atraente, conseguiu alguns trabalhos como modelo, incluindo para Tommy Hilfiger, Levi's e a marca French Connection. A carreira de modelo. No entanto, não era algo que Jason quisesse fazer durante muito tempo, mas ajudava-o a sustentar-se. Um dia, enquanto ainda trabalhava como modelo, Jason conheceu um cineasta chamado Guy Ritchie. Na altura, Guy Ritchie estava a trabalhar no seu primeiro filme, intitulado Jogos, Batotas e Dois Canos Fumegantes. Naquela altura, Ritchie não queria apenas atores treinados, mas pessoas reais com energia genuína para dar vida a cada papel. Não tinha a intenção de desmerecer o realizador. Depois de conversar com Jason e ouvir a sua história, Guy Ritchie decidiu dar-lhe um pequeno papel no filme. Jason interpretava um vigarista esperto das ruas, algo que lhe era natural. O filme foi um grande sucesso. As pessoas adoraram o ambiente. E a partir daí, o nome de Jason começou a ser notado. Este foi o início de tudo, desde vendedor ambulante e mergulhador à estrela de cinema. O que pensa da história de Jason e de como fez a transição de um pequeno papel para se tornar uma estrela de Hollywood? Vamos descobrir! A vida como um ícone de Hollywood. Como ator de destaque, conhecido por interpretar personagens duras em diversos filmes de ação e suspense. A personalidade singular de Jason chamou a atenção do público. Desempenhou muitos papéis importantes no sucesso da indústria de Hollywood e é acreditado por ter liderado o ressurgimento dos filmes de ação entre os anos 2000 e 2010. No entanto, ser um herói de Hollywood vai muito além de dar murros, conduzir carros velozes e fazer de durão em frente às câmeras. Significava ser responsável o suficiente para inspirar e, por vezes, até entreter milhões de pessoas em todo o mundo, em filmes como Carga Explosiva, Adrenalina e Velocidade Furiosa. Jason era uma lenda. Era um homem que lutou contra todas as adversidades, as mesmas qualidades que personificou desde sempre, e isso fez dele um verdadeiro ícone de Hollywood. Para além das atuações no ecrã e nos sets de filmagem, Jason ganha muito dinheiro na indústria de Hollywood. Os seus filmes sempre foram sucessos de bilheteira e aumentaram o seu patrimônio líquido como ator. Os seus recentes filmes de grande sucesso, como Os Mercenários e Mega Tubarão, valeram-lhe a maior parte dos seus ganhos. Atualmente, estima-se que o patrimônio líquido de Jason Statham ronde os 120 milhões de dólares. Mas não era só. Jason também enfrentou certas pressões. O público espera a perfeição dos atores a todo momento. E esta não foi uma tarefa fácil, especialmente nos filmes de ação. O próprio Jason referiu que muitas das suas cenas de ação são arriscadas e exaustivas, mas não depende de efeitos especiais ou duplos na maioria delas. Dentro ou fora. Quer dizer, leva um tempo para, sabes, te sentires parte de uma família. Treina e apresenta-se com verdadeira habilidade, mesmo quando isso coloca a sua saúde em risco. E embora adore fazer o que faz, é preciso muito esforço para produzir as melhores cenas. Praticam cada movimento repetidamente, suando e magoando-se, para conseguir a tomada perfeita. Esta paixão e sacrifício contribuem para tornar cada filme inesquecível para o público. Jason Statham é o tipo duro que aparece todos os dias e trabalha arduamente. Mas todo herói tem os seus limites. Jason passou por algumas situações tristes como ícone de Hollywood. Qual foi a realidade e as implicações de ser uma estrela de Hollywood para Jason? Vamos ver. O preço da fama. A fama costuma parecer bonita por fora. O público vê as passadeiras vermelhas, as estreias de filmes, os carros caros e os sorrisos radiantes. Mas por detrás de todas as luzes e aplausos, a fama tem um preço elevado. O percurso de Jason Statham até o topo não foi fácil, mas manter-se lá foi ainda mais difícil. Para ele, o seu trabalho como ator era um estilo de vida que personificava.
acorda cedo, alimenta-se bem, treina arduamente, estuda cada movimento e domina os papéis antes das filmagens. Muitos dos seus colegas de elenco afirmam que Jason nunca relaxa. Está sempre focado e pronto para se superar. Essa é uma das razões pelas quais os fãs o adoram tanto. As suas personagens também parecem reais, porque o esforço por trás delas é real, desde os saltos às lutas e cenas de ação perigosas que muitos atores sempre evitaram experienciar. Treina durante horas todos os dias, mantendo o corpo em ótima forma e os reflexos apurados. Este nível de dedicação exige muita disciplina, por vezes, até dor. Já enfrentou lesões, hematomas e exaustão, mas continua em frente porque acredita em dar o seu melhor em cada filme. No entanto, a fama deu-lhe tudo, mas a verdade é que a fama também lhe tirou muito. Tirou-lhe tempo à família, à privacidade e à paz de espírito. Mas perseverou porque era isso que sempre fizera desde o início. Seguiu sempre em frente, mesmo em meio à tempestade. No final da década de 1990, quando Jason era ainda um ator em ascensão, conheceu Kelly Brook. Era uma modelo e estrela de TV em ascensão, e juntos tornaram-se um dos casais mais falados da Grã-Bretanha. De 1997 a 2004, Kelly esteve ao seu lado durante os primeiros anos da sua fama. Mas quando a sua carreira em Hollywood começou a arrancar, o distanciamento entre ambos aumentou. Jason estava constantemente a viajar entre Londres e Los Angeles, filmando um filme atrás do outro. Cedo perceberam que não conseguiam acompanhar o ritmo um do outro e, eventualmente, Kelly deixou. Em 2006, Jason começou a namorar com Alex Zossman, uma mulher muito afastada dos holofotes de Hollywood. Era calma. Durante quase 3 anos, Jason encontrou paz na sua presença. Mas esta relação também teve o mesmo destino, desgastado pela sua agenda agitada e pelo tempo constante longe de casa. No entanto, em 2010, aos 43 anos, conheceu Rosie Huntington Whiteley, uma modelo de 23 anos cuja confiança admirava. Iniciaram um relacionamento e anunciaram o noivado em 2016. O relacionamento durou e estão juntos com os 2 filhos, Jack e Isabella. Outro preço da fama na vida de Jason é o peso emocional e a pressão que enfrenta. Hollywood pode ser competitiva e implacável. Se não mantiver o seu melhor desempenho, pode ser rapidamente substituído. Esta pressão, de facto, faz com que muitos atores se sintam ansiosos e constantemente tensos. Jason já falou várias vezes sobre como manter os pés no chão o ajuda a lidar com tudo. Opta por manter a sua vida privada discreta e passa tempo com a família sempre que possível. Este equilíbrio mantém noção numa indústria que nunca para. A sua ética de trabalho incansável também o tornou um dos atores mais respeitados do mundo. Mas isso também significa que deixou de lado o descanso, o relaxamento e, por vezes, até a diversão. No final de contas, a fama de Jason Statham não se resume a dinheiro ou popularidade, mas sim ao legado e ao tipo de vida que constrói. Agora, a questão é: qual foi a reação dos fãs às dificuldades, aos desafios e a tudo o que Jason passou? As reações dos fãs. Quando se espalhou a notícia sobre o que tinha acontecido a Jason Statham, toda a indústria de Hollywood ficou abalada. A sua história gerou um misto de medo e alívio. Jason era uma das estrelas de ação mais respeitadas de Hollywood, e a ideia de que poderia ter perdido a vida a fazer o que amava impactou profundamente todos. Colegas atores, produtores, realizadores e até duplos não paravam de falar sobre o assunto. Muitos deles já tinham trabalhado com Jason e conheciam a sua dedicação à arte. Sempre o admiraram por fazer as suas próprias cenas de ação, mas também temiam que pudesse estar em perigo real. Quando souberam do acidente quase fatal, muitos deles enviaram mensagens a desejar-lhe as melhoras. Os realizadores que trabalharam com ele ao longo dos anos partilharam sentimentos semelhantes. Guy Ritchie, o homem que descobriu Jason, disse estar grato por o acidente não lhe ter tirado um amigo e um talento que tanto admirava. Descreveu Jason como um homem que nunca desiste, mas que pensa sempre com inteligência. Outros cineastas destacaram que o incidente serviu de alerta para a indústria. Sabiam que isso poderia ter acontecido a qualquer um. Até mesmo coordenadores de duplos e membros da equipe de diferentes estúdios ficaram emocionados com o sucedido. Muitos disseram que Jason sempre foi o tipo de ator que os tratava como iguais, e não como figurantes. Para eles, o acidente pareceu algo pessoal, e ficaram admirados com a sua coragem. Apesar de tudo, Jason manteve a humildade, agradeceu a todos em silêncio e concentrou-se em recuperar. Não procurou atenção ou pena. Em vez disso, transformou o momento numa mensagem e encorajou os seus colegas a priorizarem sempre a segurança, lembrando-lhes que nenhuma cena de filme vale uma tragédia da vida real.
O que a comunidade de Hollywood viu em Jason foi um reflexo de quem ele é como herói de ação e também como sobrevivente. Agora que recuperou, o que vem a seguir? Qual é o legado e o futuro da história de Jason? O futuro de Jason em Hollywood. Depois de tudo o que aconteceu, a história de Jason Statham tornou-se uma história sobre a sua vida e força, mais do que apenas sobre a fama ou o sucesso que carregou durante tanto tempo. A realidade é que Jason experimentou os dois lados da moeda. Viu a glória de ser um ícone de Hollywood e o perigo que acompanha viver a vida no limite. Hoje, o nome de Jason transcende os filmes de ação. Representa o trabalho árduo e a persistência que ele inspira. A história de alguém que começou do nada e alcançou o sucesso global, de vendedor ambulante e mergulhador. Ele trilhou o seu próprio caminho para se tornar um dos atores mais respeitados do mundo. Esta mensagem, por si só, inspirou milhões de pessoas que o admiram como estrela de cinema e também como um homem que nunca desistiu. No entanto, a realidade é que a fama não dura para sempre, mas o impacto sim. Jason parece compreender isto claramente e agora escolhe os seus projetos com sabedoria, dando prioridade à qualidade em vez da quantidade. Ele já não está apenas a participar em qualquer papel. Agora, está a construir um legado que perdurará mesmo depois de deixar a indústria. Colabora também com realizadores que partilham a sua visão e atores que respeitam as suas decisões. Fora do cinema, Jason é amplamente conhecido pela sua incrível personalidade. Sendo reservado, respeitador e humilde, não procura atenção nem se importa com o que as pessoas dizem. Em vez disso, deixa que o seu trabalho fale por si. Numa era em que a fama é muitas vezes acompanhada de ruído e drama, Jason destaca-se. Representa um tipo de herói mais antigo, aos 58 anos, que não precisa de dizer muito, mas cumpre sempre o que promete quando importa. Tornou-se também um modelo para os atores mais jovens que sonham em fazer sucesso em Hollywood. Muitos disseram que acompanhar a carreira de Jason os motiva a trabalhar mais, a treinar melhor e a nunca tomar atalhos. A sua mensagem é simples. Mantenha-se preparado, mantenha o foco e não desista. Este tipo de atitude é o que o tem mantido relevante e respeitado durante todos estes anos. Além disso, olhando para o futuro, o legado de Jason irá provavelmente para além dos filmes de ação. Já demonstrou interesse em produzir e orientar outros profissionais da indústria cinematográfica. O seu objetivo é ajudar a criar histórias que inspirem a coragem e a força dos futuros atores. Estes são os mesmos valores que o ajudaram a tornar-se quem é hoje. No final de contas, a realidade de Jason Statham é de coragem e sobrevivência. A sua jornada prova que a vida pode ser imprevisível, mas a forma como reagimos aos desafios define quem realmente somos. Jason enfrentou a grandeza, a dor e uma tragédia que quase o matou, mas continua a avançar com um propósito. É isso que faz dele um herói de Hollywood e também um exemplo real de resiliência. O que pensa desta história e como se sente em relação a Jason? Como acha que esta situação trágica poderia ter sido evitada e que medidas apropriadas deveriam ser tomadas pela indústria de Hollywood? Partilhe a tua opinião nos comentários. Lembre-se de gostar, partilhar e subscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer no seu ecrã. Você vai gostar!